Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas histórias bíblicas. Estamos ainda no livro de Samuel e terminamos a última história com Samuel ungindo Davi a rei, escolhido por Deus. O interessante aqui, queridos, que após Davi ser ungido a rei, ele não foi no palácio dizer para Saul: Saul, já era sua vez, sai daí desse trono porque eu que vou sentar, porque foi Deus quem me ungiu. Davi, ele não fez isso, pelo contrário, Davi continuou cuidando das ovelhas do seu pai, humilde como sempre foi. Mas algo diferente aconteceu em Davi após aquele óleo ser derramado sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Davi se tornou um menino corajoso. Davi era um excelente pastor de ovelhas. Ele defendia muito as suas ovelhas. Mas Davi não usava espada, não. Davi era muito bom em sua funda. Ele tinha algo redondo feito de couro e ele colocava uma pedra no meio desse couro e ele rodava e atirava a pedra no alvo em que ele queria acertar. E um certo dia, Davi se deparou com um urso, um grande urso, que ele veio para comer as ovelhinhas de Davi. Davi ficou tão preocupado para defender as suas ovelhinhas. Davi pegou a sua funda nas mãos e com uma pedrinha, Davi conseguiu vencer aquele grande urso que queria comer as suas ovelhinhas. Tudo isso Davi conseguiu fazer porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque se não fosse o Espírito de Deus, jamais Davi conseguiria matar esse grande urso. Porque o urso é muito forte, poderia devorar até Davi. Mas com o Espírito de Deus sobre Davi, ele conseguiu vencer este grande animal. Também a Bíblia nos diz que apareceu um leão para comer as ovelhinhas de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, como ele tinha o Espírito de Deus, e de novo, Davi enfrentou este leão para salvar as suas ovelhinhas. Mas se não fosse o Espírito de Deus estar sobre Davi, eu acredito que Davi sairia correndo, assim como eu e você, não é verdade? Mas Davi tinha o Espírito de Deus, o Espírito de coragem. E Davi, então, enfrentou este leão. E a Bíblia diz que Davi o matou para salvar as suas ovelhinhas das garras deste grande e forte leão. E assim foi se passando os dias. E diz a Bíblia que a fama de Davi se espalhou. Não foi a fama de ser rei, não foi a fama de que alguém ungiu a rei, não, isso ninguém ficou sabendo, mas a fama de ser um menino corajoso. Davi, ele tinha muitas qualidades. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Saul continuava a reinar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus havia se retirado de Saul. Ele não tinha mais a direção de Deus. Samuel, que era o profeta, que levava o recado de Deus para os reis, para o povo, Deus já não falava mais com Samuel para entregar nenhum recado a Saul. Saul seguia o caminho do reinado por conta própria. Não tinha mais a direção de Deus. Que coisa terrível, não termos a direção de Deus, não sabermos o que Deus pensa, em que caminho devemos tomar. Não, Saul não tinha mais essa direção, mas a Bíblia diz que mesmo assim ele reinou por 40 anos. 40 anos sem a direção de Deus. Saul era um homem corajoso, ele era um homem guerreiro, ele não tinha medo de enfrentar as batalhas, mas todas as batalhas que ele enfrentava era totalmente sem a direção de Deus. Fazia por conta própria. E a Bíblia diz que um espírito mau se apoderou de Saul e ele ficava muito atormentado. Então o filho Jonatas e também o chefe da guarda, o Abner,
juntamente com os servos, ficavam preocupados com o rei Saul. E um dos servos falou: Rei Saul, vamos chamar alguém que toque harpa, para que quando vir esse espírito mau, que tocando uma harpa, talvez a música acalme o Senhor. Então o rei Saul pede para que chame alguém que toque harpa. E um dos servos falou sobre Davi. E olha as qualidades que esse servo que morava no palácio, que servia o rei, falou sobre Davi. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé que mora em Belém, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor Deus é com ele. Então Saul enviou mensageiros até a casa de Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho. Então Jessé, o pai de Davi, pegou um jumento, colocou ali um odre de vinho, colocou pães, colocou um cabrito e pediu para que Davi levasse de presente ao rei Saul. Lá se foi Davi até o palácio do rei, para ali poder ajudar o rei Saul. Lembre-se, mesmo Davi sendo já ungido rei, Davi se submeteu a ir servir o rei Saul. Então, todas as vezes que o espírito mau se apoderava do rei Saul, lá estava Davi. Ele tocava sua harpa e o rei Saul se acalmava. Apesar de Davi tocar super bem, vocês têm que lembrar que quem estava sobre Davi era o nosso Deus Todo-Poderoso. Então tudo que Davi fazia era perfeito, porque tinha as mãos do Senhor sobre Davi. Davi temia muito a Deus. Então por isso, quando ele tocava essa harpa, o rei Saul então se acalmava. E Davi lhe fazia tão bem que o rei Saul pediu para que os servos fossem até a casa de Jessé para falar que Davi iria morar com ele no palácio, que Davi não ia mais voltar para a casa do pai. E continuando essa história, a Bíblia diz que Davi se tornou pajem de armas do rei Saul. Para ser pajem de armas, tinha que ser alguém em que o rei confiava muito, porque era ele quem cuidava das armas do rei. Ele que afiava, ele que limpava, ele que guardava, e as armas tinham que estar prontas para quando tivesse uma guerra, a hora que o rei pegasse as armas tinham que estar prontas para a batalha. E como eu disse, o rei Saul ele gostava muito das batalhas e todas as guerras que tinham, o rei Saul gostava de estar em todas elas. Davi, ungido a rei, de repente, tendo que servir a um rei em que Deus nem está mais com ele. Mas vejam a humildade de Davi em esperar o tempo de Deus. Ao contrário do rei Saul, Davi ele tinha um coração humilde. Por isso Deus o escolheu, porque Deus se agrada de pessoas humildes. Deus estava trabalhando na vida de Davi. Davi ele era um menino, um pastor de ovelhas, e ele tinha que aprender muito sobre um reinado. Ele tinha que aprender como era ser um rei. E Deus, neste momento em que levou Davi para morar no palácio e ser pajem de armas do rei Saul, Deus estava ensinando Davi. Eu termino a história de hoje trazendo um grande aprendizado. Muitas vezes pode estar acontecendo isso com você. Você tem o chamado, mas o seu líder não. Mas é ele que está sobre você. É ele quem comanda a situação. E como você é um liderado, você deve obedecer e aguardar em Deus, porque nada foge do controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Seja humilde. Ore sempre a Deus. Todas as suas questões que você coloque diante do Senhor. O Senhor é quem vai julgar a tua causa. Não queira você fazer isso. Aguarde no Senhor. Chegamos ao final de mais uma história, queridos. Espero muito que vocês tenham gostado. A próxima história será o gigante Golias. Não perca a próxima história. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.